Meu nome é Bianca e eu quero me casar. Meu nome é Juan e eu já casei. Meu nome é Melissa, provavelmente vou me casar em breve, por livre e espontânea pressão. Meu nome é Felipe e eu sou casado. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Ceux qui sont favorables pour l'adopter, lèvent la main. Merci. Ceux qui sont contre? Merci. Abstention? Mes chers collègues, le Sénat a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Foi maravilhoso. Vocês viram as imagens? Eles gritando igualité, igualité. Isso pra mim foi que só perde por Uruguai. Que do Uruguai foi a coisa mais maravilhosa, que era 72 contra 21 que eles aprovaram o casamento e estavam todas as bancadas. O congresso deles é muito bonito, antigão, essas bancadas lotadas e as pessoas todas aplaudindo, a câmera vai subindo. Aí parece uma drag com o cabelo bolo e grita assim: libertar, libertar! E aí todo mundo começa a gritar libertar e os deputados vão tudo pro centro e começam a aplaudir. Você fala, gente, que coisa, que momento histórico. No Brasil não, né? Foi lá o pessoal do Supremo, muito bacana, disse discursos maravilhosos, são inteligentes e tudo mais. Fizeram aquilo e foi aprovado, né? E tudo bem. Não foi uma coisa de uma luta, nunca é, né? Aqui no Brasil é sempre uma coisa meio... O que é um casamento? Casamento é quando duas pessoas decidem dividir a vida, os sonhos, os planos, as responsabilidades. E isso independe de reconhecimento legal. Então a gente sempre chamou de casamento, mesmo quando não era possível ter um documento, era só celebração religiosa, a gente já chamava de casamento. Por quê? Porque casamento é isso. À medida em que a justiça começa a reconhecer esse casamento, é só o reconhecimento de algo que já existia, que já é legítimo. Portanto, a justiça não fez nascer o casamento entre pessoas do mesmo sexo, só reconheceu algo que sempre existiu desde que o mundo é mundo. Eu não quero me casar ou eu quero me casar é uma decisão individual. O casamento é uma questão individual, né? E a lei tem que servir a essa vontade individual das pessoas. É uma questão, você quer ou não quer, tanto faz, isso é um problema seu. Agora, se você quer, que você tenha esse direito e que esse direito seja igual. A ideia do casamento igualitário, o conceito de casamento igualitário, ele é bastante interessante porque justamente ele postula que o que está em jogo é uma igualdade de direitos. Não é como muitas vezes o discurso homofóbico tenta inverter, como se houvesse uma busca de privilégios, quando se diz, estão querendo impor a ditadura gay, etc. Não se trata absolutamente disso. O movimento LGBT nada mais busca uma equiparação de direitos, por isso um casamento igualitário. Eu nunca tinha pensado muito nisso, na verdade, mas o fato de poder é legal, ter essa liberdade de escolha. E tem uma amiga nossa que
fez alguns casamentos, minha cunhada é juíza também, já direcionou a gente em relação a essas coisas, tem desconto no seguro-saúde, tem umas questões práticas legais. A Melissa manda assim, às vezes que ela me pede em casamento, assim, vi aqui na empresa que se você entrar no plano de saúde, ao invés de pagar X, que você paga como individual, você vai pagar tanto. Quer casar comigo? É uma promoção, é um pedido de casamento, promoção. São os pedidos, promoção. Que a Bia adora uma promoção. Promoção. Que a gente vai ter um descontinho no plano de saúde. Vamos casar? A gente casou porque... A gente casou ano passado, né? O Juan me pediu um casamento em Buenos Aires, No planetário. e eu aceitei. Quando a gente se casou, na verdade, só existia a união estável para homossexuais. E depois, quando saiu o União homoafetiva. União homoafetiva. Uma palavra ridícula, né? E depois, quando saiu a lei que os homossexuais podiam se casar mesmo no civil, a gente transformou a união estável em casamento civil. Por que casar? Eu acho que isso nos fala de duas coisas. De um lado, de que a comunidade LGBT é muito diversificada internamente, e você tem pessoas que, a despeito da sua orientação sexual entrar em choque com os valores hegemônicos, são pessoas que também são conservadoras de outros pontos de vista e que acham bacana mesmo fazer aquele casamento certinho, etc. Outras, eu acho que fazem isso como um ato político, não é? No sentido de, bem, se o casamento, no sentido convencional, ele é coroado por essa cerimônia do casamento civil, esse tipo de reconhecimento, etc., então nós queremos igualdade plena, total, absoluta, inclusive nesse plano dessa formalidade, de poder fazer uma festinha com bolo e cruzar as tacinhas e que sei eu, e fazer todo esse tipo de coisa, que de fato, do ponto de vista, é mais então uma questão de reconhecimento social dentro dessa convencionalidade do que uma necessidade jurídica a essa altura em que o Supremo, né, já legalizou a união estável. O casamento civil nada mais é do que você fazer as perguntas que está no Código Civil, é da sua livre e espontânea vontade de casar-se com fulano e tal, né? De acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, em vos receberdes como marido e mulher, no caso homoafetivo, em receberdes em casamento, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Acabou o casamento civil. No meu caso, eu gosto de falar mais algumas palavras depois. Eu falo sobre a família. A senhora faz só para casais héteros? Sim, sim. Né? Sim, posso até fazer, não tive a oportunidade ainda, embora já tenha feito 3 casamentos homoafetivos, 2 com mulheres e 1 com homem. Só que no casamento afetivo eu não falo na palavra de Deus. Mas você dá os mesmos conselhos, por assim dizer? Não precisou até agora. Não precisou. Não precisou. Por meio disso saberão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor entre vós. Na verdade, a gente usa a Bíblia, mas nós seguimos Jesus. Né? Então, a nossa leitura do texto bíblico é uma leitura diferente dos nossos irmãos cristãos tradicionais. Por quê? Porque nós fazemos uma leitura histórico-crítica. Nós não seguimos a Bíblia literalmente. Dizer com base na Bíblia que nós que certo grupo segue a Bíblia, portanto não aceita o casamento entre pessoas do mesmo sexo, é uma estupidez, porque na verdade a Bíblia não fala de casamento como nós conhecemos hoje, tampouco fala a respeito de homossexualidade como nós a conhecemos hoje. O contexto bíblico
em que vai apresentar relações desaprovadas entre pessoas do mesmo sexo é um contexto de violência, de estupro ou de alguma forma de idolatria. Então, dentro do contexto de violência, qualquer relação humana é um pecado. Sei lá, quando fala assim, Deus criou Adão e Eva, eu fico assim, olha, não sei, eu não tenho... Não posso... Se você acredita nisso, eu não consigo mais te argumentar. Se você acha que realmente é isso que aconteceu, que eu posso pensar, sim, Deus criou no sentido metafórico. Entendeu? Mas isso não diz nada em relação ao casamento homossexual. Entendeu? Não diz nada. Sei lá, entendeu? Aí, Deus não gosta dos homossexuais. Então, por que Deus não gosta dos homossexuais? Então, porque tem mais de 5.000 espécies de animais que têm relações homossexuais comprovadas. Porque existe na natureza, sei lá, acho que são 68 espécies que são transgêneras. Entendeu? Então, Deus não gosta desses animais. Então, para mim é sempre muito... A argumentação é sempre muito complicada desse lado. E como é que eu vou te dizer? Fica chato também, né? Tirar um sarro. A pessoa acredita que Deus criou Adão e Eva, que ela veio do barro. Desculpa, eu não vim do barro. Eu não quero humilhar, não quero também tirar um sarro, entendeu? Então vai na privada, você veio do barro, volta pra privada. Não dá, sabe? Você tá entendendo? Eu fico muito puta, porque eu falo assim, a igreja não me aceita. A igreja excomunga os gays, a igreja católica, que é a igreja, tipo, a religião que eu teria, por causa da minha família, não aceita. Mas eu cresci dentro desses preceitos, então aquilo é uma coisa que também tá arraigada. E eu acho que é uma besteira, eu acho que, tipo... Então a religião pra mim, assim, pra mim é muito tranquila. Porque eu rezo, eu acho que esse papo de, Deus vai te excomungar o caralho, entendeu? Porque pra mim essa coisa, Deus é amor, sabe? E uma besteira de quem fala isso. Respeito quem tem essas religiões, mas uma coisa que eu acho besta, assim, é ver, tipo, gays querendo casar dentro do religioso. Por que você tem que ficar desesperado porque você quer casar dentro da igreja? Tipo, é uma religião que não te aceita. Por que você quer, tipo... Qual que é a sua noia? Eu acho que, assim, legislação, direitos, casamento, é óbvio, tem que ter os seus direitos, sabe? Você tem que poder compartilhar a herança, plano de saúde, ter todos os direitos como qualquer outro casal tem, sabe? Não é diferente. Mas agora essa coisa de envolver religião, aí eu não concordo. Tem gay que fica falando, não, a religião tem que aceitar, a religião tem que aceitar nada. Assim como eu não tenho que aceitar eles não têm que me aceitar, mas temos que nos respeitar. Eu diria para você como foi quando eu soube que eu ia fazer. Eu tive uma crise de labirintite. Fiquei muito mal. Mas daí fui trabalhando isso, fui conversando com as autoridades da igreja, fui conversando com todo mundo, até que alguém me disse, você está fazendo um casamento no cartório, você não está fazendo numa igreja, num templo. Então faça a sua função de casamento no cartório, da lei do homem. E não precisa falar em Deus. Isso me acalmou muito. E quando eu fiz a primeira vez, foi normal, não teve problema nenhum. Muitas vezes é o argumento dos setores conservadores, homofóbicos, que dizem, não, vocês estão mexendo, e por isso causa essa celeuma toda, vocês estão mexendo com algo que é muito sagrado para essa concepção tradicional de família, que é o casamento, a cerimônia do casamento, etc. E se sentem ameaçados de alguma forma por essa reivindicação. Mas, como disse Aires Brito, quando o Supremo se manifestou a esse respeito, a união estável, assim como, a meu ver, o casamento igualitário, é a conquista de um direito que não afeta o direito de mais ninguém. Aqui, o reino é da igualdade absoluta, pois não se pode alegar que os heteroafetivos perdem se os homoafetivos ganham. Quem ganha com a equiparação postulada pelos homoafetivos? Quer dizer, os homoafetivos. Muito bem, e quem perde? Ninguém perde. Os heteroafetivos não perdem e a sociedade não perde.
Teve uma vez que a gente tava numa casa de praia de uma amiga e a gente encostou o pé. E bobear a gente nem viu. A gente nem viu, porque é uma coisa que a gente faz normalmente. A gente só encostou o pé. Tipo, ela pôs o pé. E aí no dia seguinte, gente, foi assim... Porque vocês ficaram de pé dado. Juro. Até inventaram. Eu falei, nossa, é um termo novo, gente. A gente tava de pé dado. As pessoas, elas arranjam problema onde não tem. Eu tenho a impressão que nós talvez sejamos um dos países mais conservadores da América Latina. É uma impressão. A gente vende uma imagem de sedução, sexo e liberdade porque nos faz bem essa imagem, entendeu? A gente é muito conservador. E a gente ficou mais conservador, eu acho, com o tempo agora. Me parece, entendeu? Porque a voz do conservadorismo tem ganhado peso, tem ganhado mais voz, entendeu? A internet tem dado mais essa voz, entendeu? Porque antes eles tinham vergonha, né? Ser conservador, quer dizer, você até defendia a ditadura militar, mas você ficava meio com vergonha, você não batia no peito, entendeu? Hoje você bate no peito e fala, não gosto de gay, acho que tem que morrer. A grande maioria das pessoas, elas vêm com um histórico de intolerância muito forte, né? Não só da família, mas da igreja que participava, né, dos colegas de trabalho e tudo mais. As pessoas sofrem bastante com isso. Quando me descobri homossexual, eu não me aceitava e de maneira alguma conseguia entender como que seria possível, né, um homossexual ser cristão, né, assumidamente homossexual e ser um cristão, né? Então, essa homofobia internalizada eu também vivi. Cara, eu acho que essa é muito louco, porque eu acho que a lei da criminalização da homofobia é mais importante do que a lei do casamento civil. Porque eu acho que assim, são direitos básicos. Primeiro assim, como que você quer... Beleza, você garante casamento entre casais do mesmo sexo, eles podem se casar. Mas se eles estiverem de mãos dadas na rua e eles apanharem, alguém pegar e comer eles de porrada porque eles são gays, a pessoa pode ser criminalizada porque machucou elas, bateu, porque é agressão física. Mas não vai ter o agravante da homofobia. Eu ainda hoje sinto que no Brasil devia haver parada gay quase todos os dias, porque dos poucos países em desenvolvimento onde continuam havendo assassinatos de homossexuais e crimes, uma situação grave. Então, acho que aqui se passou muito rapidamente de não ter essa reivindicação, ou se tivesse, ou se teve, eu não conheci, até claramente já uma mega parada da Brahma, né? Tipo, com o carnaval no meio da Paulista. Né? Então, falta um pouco essa consciência política, né? Da mesma reivindicação. Temos que lembrar que tem países que ainda criminalizam de forma pesada, até com pena de morte, as relações homoafetivas, né? Então é um processo ainda muito inicial. No entanto, eu diria que tende a avançar. Muito dificilmente a gente terá retrocessos, a não ser retrocessos pontuais, mas de forma geral, pensando globalmente, a tendência é avançar. Eu acredito que isso já é fruto de 2, 3, 4 décadas de luta do movimento LGBT, né, dessa luta pelo reconhecimento, antes de mais nada pela visibilidade, porque sempre houve, em todas as sociedades tiveram pessoas e grupos LGBT, mas eles eram a tal ponto invisíveis que não eram sujeitos de direitos. Senhor presidente e demais colegas, eu quero dividir com vocês uma notícia que me deixou muito feliz. Enquanto nessa casa nós discutimos se há Satanás ou não, a partir de uma declaração infeliz do presidente da Comissão de Direitos Humanos, o nosso vizinho Uruguai acaba de aprovar com ampla maioria o casamento civil igualitário, estendendo a cidadania ao conjunto da sua população. Quem me dera que esse país pudesse se espelhar numa democracia como a do Uruguai. Parabenizo os senadores e deputados do Uruguai, aquele país, e repudio veementemente a infantilidade de se apontar a presença de Satanás nessa casa. Muito obrigado. Uma certa hipocrisia no país. Certa hipocrisia. Talvez por questões religiosas, sei lá. Então é velado, mas bobear se fosse feito um plebiscito.
Eu acho que... Não sei, não. Talvez as pessoas fossem contra, elas ficam incomodadas, se sentem agredidas quando existe um contato físico entre um casal gay. Mesmo que seja um toque, assim, que você faz em qualquer pessoa. É uma pena que os nossos representantes eleitos não conseguiram fazer o que os juízes tiveram que fazer. Porque isso do legislativo foi assim, tá, eles não dão conta de fazer, então nós vamos fazer. Então pra mim isso é um sentimento de pena mesmo. Poxa vida, as pessoas que a gente elege, tá lá representando, não conseguem fazer nada pela gente, então tem que ir quase que uma força maior resolver a questão. É pena, só é um sentimento de pena como brasileiro. O legislativo está muito devagar. Até porque, aí voltando até nessa questão que você falou dos gays organizados e tal, a gente vê poucos representantes, a gente vê uma bancada evangélica enorme, enorme. A gente tem uma grande população, né, religiosa no país, então, claro, é uma força, mas... Gente, a gente tem quem? O Jean Willis, ele sozinho, ele tá fazendo o que ele tá fazendo, ele tá promovendo o que ele tá promovendo, ele dessa guerra toda. Eu acho que se tivessem mais 2 ou 3 dele, talvez ficaria mais fácil, sabe? Então, talvez as coisas andariam mais depressa nesse sentido. E aí, nesse sentido, falta, assim, surgirem bons candidatos sérios, porque também não dá pra, porque, gente safada querendo entrar na política só pra ganhar dinheiro, existe, seja hétero, seja gay, seja travesti, drag queen, de qualquer jeito, né? A gente esperta pra tudo. Mas gente querendo trabalhar, sabe, querendo fazer uma coisa legal e realmente preocupada com essa questão, tem pouco. E os gays estarem atentos pra isso, sabe? Escolherem, sabe, pessoas que têm... É o velho poder do voto, é a democracia, né, gente? É onde a gente vai poder realmente fazer alguma coisa mudar. E quem quer casar por quê? Por amor, né? Quer estar buscando felicidade, quer amor, sexo, coisas que são naturais e saudáveis. E o que é talvez uma aberração é que haja tanta gente ainda na nossa sociedade que se oponha a esse tipo de coisa, né? Deveriam olhar mais, por exemplo, alguns casais héteros onde o homem espanca a mulher e acha isso natural. Isso é uma aberração muito maior. Nunca tive sonho de casar com um homem, nunca me imaginei casando, entrando na igreja com daminha. Não esse, mas com você é um sonho por quê? Foi tão difícil. É uma celebração, é um ritual de passagem. É uma celebração assim, a gente conseguiu, cara. A gente passou pelos maiores perrengues e a gente conseguiu chegar até aqui. Hoje a gente tá junto, faz 6 anos e meio. A gente conseguiu superar todo o preconceito que existia no entorno e a gente superou. As pessoas foram no início tolerantes e agora elas aceitam. Então, assim, o casamento seria uma celebração disso e das pessoas que nos querem bem. Pra mim o que não vale um pedaço de papel. Pra mim o que vale mais é o dia a dia e o sentimento. Essa coisa do papel é meramente uma formalidade legal, onde a gente adquire alguns direitos que eu acho muito importantes, mas, assim, afetivamente mesmo. Não, para mim afetivamente não fez diferença. Agora, legalmente mudou completamente. Porque eu sou espanhol e já não tenho nenhum problema, já não vou ter mais problemas nunca mais com o Brasil. E aí as pessoas realmente, elas precisam se permitir conviver um pouco mais para poder ver que é normal, que tudo bem. Porque uma das frases também que eu ouvi além do eu não concordo era: isso não é normal. Não é uma relação normal. O que é normal para você? clumsy hands will hold you, so never be lonely again, 'cause you